Então, turma, nós vamos agora tratar do assunto referente à entrevista. Dentro desse assunto, temos o seguinte: entrevista é a ação e efeito de entrevistar ou ser entrevistado. Trata-se de uma conversa entre duas ou mais pessoas com um fim determinado. Pode ter uma finalidade jornalística, para informar o público das respostas da pessoa entrevistada, ou trata-se de uma conferência de duas ou mais pessoas para tratar ou resolver o negócio, por exemplo. Então, a entrevista ela se dá de diversas formas, né? Com cunho jornalístico, ou para tratar outras questões. Também, como exemplo, né, pode-se também tratar uma questão de resolução de um determinado negócio que, porventura, né, queira se realizar. Assim, a entrevista para o cunho jornalístico, ou seja, para um jornalista ou repórter, a entrevista é uma ferramenta e uma técnica que implica no seu trabalho. Porque o trabalho do jornalista, ou seja, do repórter, ele busca muito essa ferramenta, essa técnica de estar se fazendo entrevista, porque isso implica, sobretudo, né, na sua ação, ou seja, na sua função enquanto jornalista. Então, não é um diálogo casual, uma vez que tem lugar mediante acordo prévio e interesses e expectativas por ambas as partes. Quem seria essa ambas as partes? Tanto o entrevistador como o entrevistado. Resulta um artigo que relata as perguntas e respostas trocadas no decurso dessa mesma entrevista. Então, dentro, né, do aspecto entrevista, quando a mesma está sendo realizada, existe esse jogo, nessa troca de perguntas e respostas. O objetivo da entrevista é obter informação para difundi-la no meio de comunicação. Eis aqui um guia prático, né? Um guia prático, ou seja, um guia para aperfeiçoar a arte da entrevista. Para tanto, com relação a esse guia, podemos dizer, então, que o entrevistador, né, a pessoa que vai estar entrevistando, ele deve conduzir a conversa. E esse aspecto faz referência justamente às anotações, sem perder o contato visual e corporal com o entrevistado. A empatia deixa o entrevistado mais à vontade e isso facilita a abertura para o diálogo. Ainda dentro desse aspecto de guia, né, de um guia para aperfeiçoar a arte da entrevista, existe também o aspecto que diz respeito à questão de definir os objetivos, né, da entrevista. O entrevistador deve definir seus objetivos, e esse aspecto diz respeito da seguinte forma, né? O objetivo da entrevista deve estar claro. Sabendo o que se deseja com a entrevista, fica mais fácil chegar à estratégia desejada. Existe também o aspecto que se volta, né, para que o entrevistador esteja preparado na hora de realizar a entrevista. Então, com relação a isso, diz respeito ao seguinte: a ideia dos fatos, a clareza da linguagem, a objetividade do conteúdo, a brevidade dos dados, a generalidade da notícia e a atualidade dos acontecimentos. O entrevistador esteja preparado, ou seja, estude, analise o tema e a fonte, faça uma lista de perguntas, pesquise sobre o entrevistado o que será debatido, né? Então, ainda sobre essa questão, saiba como perguntar. Esse aspecto diz respeito ao seguinte:
Evite perguntas em que o entrevistador responderá apenas sim ou não. Utilize expressões do tipo como, porquê, o que. Mantenha as perguntas curtas e direcionadas em um único assunto. Evite usar palavras pesadas e deixe sua opinião fora das perguntas. E nem tente argumentar com a fonte para convencê-la da sua versão e sempre questione, se necessário, peça exemplos. Faça perguntas a partir das respostas. Nesse sentido, não deixe qualquer dúvida sem resposta. Para cada pergunta, indague outras 5. Negocie os termos de antemão. Deixe claro o propósito e o contexto da entrevista e procure saber no início as perguntas da fonte. Ainda nesse aspecto, com relação ao entrevistado, deve ter cara a cara, telefone, e-mail, que tipo de instrumento deve ser utilizado aí no sentido de fazer a entrevista, para que se faça, né, a entrevista. Então, quanto à distância, né, ou a fonte não permite o contato pessoal, deve-se buscar estar fazendo essa entrevista através do telefone, do e-mail ou outros recursos. Então, recorre-se ao telefone ou até mesmo à ferramenta como e-mail. Ao falar por ligações online, o uso da web tem a vantagem de permitir que se veja a expressão corporal do entrevistado. É unanimidade que a entrevista por e-mail é a última opção. Mas o meio é válido para agendar a entrevista, fazer perguntas preliminares ou verificar informações e tirar dúvidas posteriores. Aqueles que optaram por gravar em vídeo devem estar atentos a algumas questões técnicas, como a captura de áudio e os planos que serão utilizados. Ainda dentro dessa questão, seja esperto. Isso consiste, então, em quê? Certifique-se de que entendeu o que significam certas expressões, jargões e busque analogias. Fique atento após a entrevista. Anote telefones, e-mails, endereços, detalhes sobre o local e o entrevistado. Se precisar, não hesite em fazer contatos novamente para tirar dúvidas ou até mesmo agendar uma segunda entrevista. Após a publicação, é sempre bom passar a matéria à fonte e estar aberto a seus comentários. Assim, iremos tratar também, de forma resumida, a importância da entrevista no campo profissional do serviço social. É claramente reconhecido que a entrevista não é um instrumento de trabalho de uso exclusivo do assistente social. Médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, pedagogos, profissionais de recursos humanos, entre outros, inclusive a questão, né, dos jornalistas, utilizam-na no cotidiano do trabalho para fins variados. A entrevista permite a acessos profissionais, levantar informações, analisar fatos e situações pessoais ou familiares, orientar processo, entre outras finalidades para as quais seja indicada. Então, a entrevista, né, não só o profissional, enquanto jornalista, médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados, pedagogos, profissionais de recursos humanos, mas, sobretudo, o profissional que trabalha na questão do serviço social, ou seja, o assistente social, faz o uso também da entrevista no seu exercício profissional. Desta forma, a entrevista no campo profissional do serviço social, além de ser um instrumento de uso cotidiano para muitos profissionais, é imprescindível aos que lidam diretamente com os usuários. Sua importância está em permitir aos assistentes sociais o conhecimento da realidade, sob a ótica da história de vida de alguém que deseja
e necessita viver condições melhores, mais dignas, e que as informações e recursos não estão disponíveis para o acesso autônomo. Então, a entrevista no campo do serviço social vai possibilitar, né, essa questão de conhecer a história de vida dos seus usuários, ou seja, dos usuários que dependem de um serviço voltado para a questão social. E aí o assistente social precisa também desenvolver a entrevista para conhecer a história de vida deste usuário e também contribuir, a partir dos dados coletados com a entrevista, através dessas informações, contribuir para que, dentro da ótica histórica da vida desse cidadão que ora foi entrevistado, conhecer, né, a importância da sua vida, da sua história, para poder contribuir positivamente no sentido de que possa, né, melhorar a condição de vida desse cidadão, contribuindo com recursos para que eu mesmo tenha uma vida mais digna. E essas informações são de suma importância para que os cidadãos possam exercer, né, as suas cidadanias, e o assistente social possa, de fato, contribuir para a melhoria de uma vida mais digna das pessoas que precisam serem melhores assistidas. Assim sendo, nós temos então aqui as consultas, né? As fontes de consultas. Espero ter contribuído positivamente para a análise e para a reflexão daqueles que buscam no serviço social desenvolver da melhor maneira possível a sua função, estudando, né, compreendendo a importância do serviço social e agora a importância da entrevista dentro do serviço social, porque vai contribuir para o conhecimento da realidade dos usuários que dependem, muitas das vezes, de um serviço social, de um serviço assistencialista que possa contribuir positivamente para o conhecimento da sua realidade e automaticamente, através dos dados que se busca adquirir com entrevista, possa conseguir recursos para melhorar o assistencialismo de pessoas que realmente necessitam desse trabalho. Um forte abraço e até a próxima aula.